Não tem desculpa, torne-se um estudante perfeito em apenas 4 passos. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Bia Matos e no vídeo de hoje eu vou trazer 4 passos super simples e que com certeza vão te ajudar a ser um estudante bem sucedido e eu tenho certeza que você vai conseguir aprender qualquer conteúdo. Bora para mais um vídeo porque ele tá demais! Bom, meus amores, quando a gente fala sobre os nossos estudos, existem muitas estratégias que a gente pode aplicar e utilizar na nossa rotina para a gente conseguir aprender tudo aquilo que é preciso. E eu gosto muito de variar os meus métodos, as minhas formas de estudar e assim eu sempre consigo ser uma estudante bem-sucedida. Existem 4 regrinhas básicas que eu gosto de seguir e são segredos que eu utilizo sempre. Então bora pra elas, porque elas estão, ó, chuchuzinhas. Número 1, método de anotação rápido, prático. Bia, eu vou ter que anotar tudo rápido e vou escolher um método prático? Calma que não é bem assim. Muitas vezes, durante a aula, nosso professor, professora vão falando ali diversos pontos, vão falando diversas estratégias, diversos detalhes sobre o conteúdo que a gente está estudando. E aí você vai começar a desenvolver um novo jeito de você aprender. Quando você for estudar, estiver numa aula, você vai anotar de forma rápida, utilizando palavras-chave, tudo que o professor falar. Então, se ele falou Revolução Francesa, você anota Maria Antonieta, guilhotina, grande número de mortes, população carente, crise financeira. Você vai anotando esses termos chaves sobre os assuntos. Você vai fazer isso sempre que o professor estiver dando uma explicação. E aí que vem o nosso segundo passo desse método de estudo. E aí você vai escrever ou um parágrafo ou uma frase utilizando esse termo. Por exemplo, Maria Antonieta, a gente coloca última rainha consorte da França, antes da Revolução Francesa e morta pelo povo. Simples. Então, guilhotina, principal meio de morte durante a Revolução Francesa. Crise financeira, principalmente após a queda da França. Então você vai anotando ali, vai formando frases, vai formando parágrafos relacionados com cada um desses termos. E assim fica bem mais fácil de você aprender. Você vai ter que colocar na prática aquilo que seu professor explicou e você não vai ficar só na teoria ou só ouvindo aquilo que o seu professor está passando. E eu tenho certeza que assim você vai aprender qualquer coisa. Número 2, revisão contínua. A revisão contínua é um dos meus métodos favoritos para mim conseguir aprender todos os conteúdos. Tá, Bia, como funciona a revisão contínua? A revisão contínua significa que você vai continuar revisando todos os seus conteúdos diariamente, tudo aquilo que você está aprendendo por um longo período, por uma larga escala. Então, ao invés de você revisar só perto da prova ou você só revisar ali quando você tem que fazer uma apresentação, um trabalho, você vai revisar durante um longo período. Um bimestre tem em média 3 meses e é a partir daí que você vai fazer o cálculo, por exemplo, da sua revisão contínua. O seu professor passou um conteúdo no dia 1º de março, então você vai ter que revisar desde o dia 1º de março, no dia 1º de abril até o dia 1º de maio. Você vai revisar durante esses 3 meses aquele mesmo conteúdo, sempre martelando, digamos, na mesma tecla, e assim você vai conseguir absorver qualquer conteúdo da forma que você quiser e levando o tempo que você precisar. A revisão contínua ela é muito eficaz porque ela nos ajuda principalmente na hora da gente revisar conteúdos complexos que a gente tem mais dificuldade e da gente garantir que além da gente ter absorvido tudo, a gente consiga aprender no nosso tempo. Muitas vezes na rotina escolar, por exemplo, são muitos conteúdos para passar num curto período. Por isso, com a revisão contínua, você vai conseguir absorver tudo isso muito bem, seguindo o seu fluxo de aprendizado, que é muito importante. Número 3, técnicas de estudo. Quando a gente vai estudar, é essencial que a gente varie as técnicas de estudo. Não ficar preso só no clássico resumo, mas a gente pode fazer mapas mentais, método Cornell, anotação em 2 colunas, flashcards,
método mnemônico, método E204. Existem diversos métodos que a gente pode utilizar para aprender. E eu gosto muito de variar, porque além de eu ficar fazendo tipo um joguinho de estudo, cada hora eu estou utilizando uma coisa, vendo qual método é mais divertido, eu também consigo aprender muito mais fácil qualquer coisa. Por quê? Quando eu vou variando os conteúdos, eu vou conhecendo um pouquinho de cada método. E assim eu vou poder decidir qual é melhor para mim e qual funciona mais para cada matéria. Não existe um método que ele é 100% eficaz em todas as matérias. Por exemplo, um resumo em artes, ele não vai fazer tanta diferença quanto você colocar isso na prática. Agora, um resumo em matemática vai te ajudar bem mais. Então, você precisa variar. Então, por exemplo, em matemática, além de eu fazer o famoso resumo, eu também gosto de praticar fazendo muitos exercícios. Eu faço em média 20, 30 questões para cada conteúdo. Pode ser um pouquinho puxado no começo, mas quando você pega a prática, fica bem mais fácil. Agora em história, eu gosto de mapa mental, de diagrama também, é uma coisa que super ajuda, e linha do tempo. Afinal, em história, a gente tem muitos anos que a gente precisa saber memorizar, digamos assim, então a linha do tempo ajuda bastante. Língua portuguesa, além do clássico resumo, existem muitos termos, por exemplo, verbos, substantivos, adjetivos, tempos verbais. E aí eu gosto de fazer tipo um joguinho de língua portuguesa, que é o flashcard. Você vai pegar um pedaço de papel, na frente você vai escrever ou um termo ou uma pergunta e atrás a resposta. Antes de você ler a resposta, você vai ter que responder. Aí você lê, caso você acerte, você ganha um ponto. E é um método super legal para fazer com os amigos e que ajuda demais. Então, varie os métodos. E aqui no canal tem um monte de ideias de métodos de estudo que são super eficazes. Então, se você quiser, curte muito esse vídeo, porque aí eu vou trazer um vídeo somente falando sobre isso. Número 4, progressão continuada. A progressão continuada, ela é um método que a gente utiliza na nossa rotina escolar. Ele é um método utilizado por praticamente toda a população, que você vai continuar aprendendo de acordo ali com a complexidade do conteúdo. Então, quando a gente é pequenininho, a gente começa aprendendo o quê? Adição, subtração, aprendendo a ler, o alfabeto. Quando a gente está no meio termo, nem muito grande, mas nem muito pequenininho, a gente começa a aprender o quê? Equações, tempos verbais, aprender mais sobre o mundo, o corpo humano. Quando a gente já está bem grande, a gente já começa a elevar o nosso nível e para outros tipos de equação de segundo, terceiro grau. A gente também começa a aprender termos complexos, fazer mais redações, lidar com a política, e a partir daí que a gente começa a ter a progressão continuada. Você vai aplicar isso no seu dia a dia. Quando o seu professor, professora passar um conteúdo, você vai começar seguindo uma linha. Você vai começar aprendendo aquilo que ela passou, e aí depois uma coisa que você gostou, depois uma coisa que você não entendeu, uma coisa super complexa sobre esse mesmo assunto, e você vai seguindo essa linha. Até que numa hora você vai ver o quanto de coisa que você aprendeu de uma forma que não vai te cansar e você vai conseguir absorver muito mais. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal, afinal tem vídeo novo todos os dias. Um beijo e até a próxima!